Oi, assalamu alaikum. Meu nome é Gabriela, mas todo mundo me conhece como Babi. Eu sou revertida há 3 anos e tudo começou porque eu queria provar pro meu marido que ele estava errado, ele sendo muçulmano e eu cristã. E quando eu tive o primeiro encontro com o Islã foi quando eu ainda era cristã, numa faculdade de teologia, onde foi muito demonizado o Islã para mim, só que eu não conseguia concordar pelo fato do Islã que era apresentado ali, era dito que era na crença de um Deus, eles oravam 5 vezes ao dia, eles jejuavam, faziam as mesmas práticas cristãs que eu fazia, e como que eles eram demonizados? Eu não conseguia compreender isso. Passou-se os anos, conheci o meu marido, nos casamos. Passado alguns meses, a gente decidiu ter filhos e pensamos em que religião vai crescer. E ele queria que fosse na dele e eu na minha. Então fizemos uma aposta, onde eu estudaria a religião dele para achar os erros e defeitos e ele estudaria a minha para achar os erros e defeitos, e a gente vê quem teria razão. E foi quando eu comecei a estudar o Islã. E o testemunho da postura do meu marido foi o que fez a chavinha virar e eu parar de olhar para o Islã procurando erros, porque eu estudava procurando os erros, aonde teria um erro para eu poder condenar ele. Mas um dia ele chegou em casa após ter passado uma situação muito desagradável no trabalho, aonde fizeram piadas e brincadeiras de muito mau gosto, xenofóbicas, islamofóbicas, por ele ser árabe e muçulmano. Ele chegou em casa emocionado, chorando, e falou para mim: que culpa eu tenho de ser árabe, que culpa eu tenho de ser muçulmano? E eu, como brasileira, fiquei muito nervosa de ver isso acontecer no meu país e falei para ele: nós vamos processar, a gente vai no seu trabalho, vai arrumar uma confusão. E ele foi pro banheiro, fez a ablução e retornou para orar. E eu, muito nervosa, já procurando como a gente ia fazer para processar a empresa dele, ele ajoelhou, orou, e quando ele terminou a oração, ele foi suplicar. E ele suplicou assim: Ya Allah, obrigada pelo teste de hoje, Ya Allah, obrigada por tudo que fez por mim, obrigada e abençoa essas pessoas, encaminha elas para perder o preconceito. Se o Senhor me colocou nesse teste, eu espero ser aprovado e eu espero que essas pessoas sejam abençoadas. E eu fiquei pensando: uau, que fé é essa? Aquilo me impressionou de uma forma extraordinária, porque eu não tinha tido esse pensamento. E foi quando a chavinha virou e eu passei a estudar o Islã não mais apontando os erros, mas para procurar conhecer verdadeiramente com o coração aberto. A primeira vez que eu ouvi o Alcorão, eu estava deitada na cama, muito angustiada com situações pessoais, e quando o Alcorão tocou no celular dele, no alto-falante, eu me emocionei muito e eu fiquei: por que eu tô emocionada? Eu não tô entendendo o que tá falando, eu tô sentindo uma paz que eu nunca senti, por que eu tô sentindo isso? E dias depois, meses depois, eu decidi fazer a minha shahada, e eu fiz a minha shahada, e a minha oração foi: Deus, eu não sei se esse é realmente o caminho certo, mas eu sei que Deus está nessa religião e eu só tô tentando encontrar Deus. E eu fiz a minha shahada e ele se emocionou muito e ele falou: você é a última pessoa no mundo que eu achei que um dia entraria no Islã. E eu entrei pro Islã, e depois que eu fiz a minha shahada, eu me encontrei nessa religião que é tão julgada, é tão maltratada, é tão vista de forma tão demonizada. E eu entrei pro Islã e hoje eu faço muito mais pelo Islã do que eu fazia quando eu era cristã. Meus pais são pastores, administram uma igreja, eu era praticamente a sucessora que ia seguir os passos deles. Eu fazia ministério de mulheres, eu fazia ministério de louvor, eu fazia parte de vários ministérios na igreja, eu era muito envolvida, eu era extremamente envolvida na religião, eu vivia em congressos, em ministérios, em cursos, para me aperfeiçoar na minha religião. Eu era muito devota e hoje eu sou pelo Islã, e não que seja diferente, mas é como uma atualização, e para mim faz muito mais sentido.